Os clubes de desbravadores e aventureiros são espaços de aprendizado, crescimento espiritual e amizade. E a igreja deve ser um local de acolhimento e respeito. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Calma, meu pequeno gafanhoto, eu não estou generalizando que toda igreja e todo clube são assim. Porém, o bullying pode ser presente nesses ambientes sim, e causar danos profundos. O bullying é um comportamento agressivo e repetitivo que machuca, humilha e exclui. Ele pode ser físico, verbal ou até mesmo virtual, o cyberbullying. Muitas vezes acontece de forma silenciosa, através de apelidos, brincadeiras de mau gosto e atitudes de exclusão. Infelizmente, isso pode ocorrer dentro dos clubes e da igreja, afetando crianças e adolescentes que deveriam encontrar nestes lugares apoio e segurança. O bullying não é apenas uma fase ou uma brincadeira. Ele pode deixar marcas emocionais profundas, afetando a autoestima, o desempenho escolar e a relação com Deus. Para entender melhor esse problema e como combatê-lo, vamos conversar com o nosso especialista aqui, a nossa convidada, a Vitória, que é estudante de psicologia, beleza? Vitória, tem umas perguntas aqui. Aquelas perguntas que a gente coloca na caixinha de perguntas lá do Instagram. Se você não segue nosso Instagram, tá moscando. Vitória, como identificar se uma criança ou adolescente está sofrendo bullying? Na verdade, tem algumas etapas para isso, né? Quando uma criança está sofrendo bullying, primeiro a gente precisa conhecer aquele comportamento, como é o comportamento normal, tradicional daquela criança. Se ela está se comportando de alguma forma diferenciada do que o costume, se ela está evitando ir para alguns lugares onde ela já frequentava, ela está se escondendo, se envergonhando para fazer algumas coisas, ela está andando muito triste, cabisbaixa, porque tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, nesse ambiente que ela precisa estar presente, se ela não quer ir, talvez alguma coisa esteja acontecendo lá. E aí que a gente vai notar realmente, através desses sinais, que uma criança ela pode estar sofrendo bullying. Qual o impacto do bullying na saúde mental e emocional das vítimas? O bullying, ele impacta de muitas formas. Hoje a gente vê muito pessoal falando sobre transtorno, sobre síndrome, deficiência. Esse é o assunto do século, digamos assim. E não é diferente também aí, né? O bullying, quando uma criança ela sofre bullying ali, ela pode estar suscetível a muitas coisas. Ela pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão, ela pode também ter uma baixa autoestima, assim, aflorada demais. A questão da autoestima influencia muito em alguns aspectos. Enfim, a criança ela pode ter uma mudança aí de comportamentos e de situações que podem acarretar aí alguma problemática um pouco mais séria. O bullying pode acontecer de forma involuntária? E como identificar? Ele pode acontecer de forma involuntária. O involuntário aqui está colocando da seguinte forma: alguma criança ela não sabe que ela está causando aquilo na outra, né? Eu vou usar as crianças porque geralmente são as crianças que são mais inseridas nesse contexto. Então, assim, alguém pode estar fazendo bullying com outra pessoa e simplesmente não saber que aquilo é bullying, falta de conhecimento. O importante é buscar esse conhecimento para entender realmente essa diferença entre brincadeira e o que é bullying, né? As pessoas às vezes confundem, é o que a gente vai falar daqui a pouco também sobre. Mas sim, pode ser de forma involuntária, a pessoa talvez não conheça, não saiba o que ela está fazendo, às vezes até sem maldade, digamos assim, a pessoa talvez ela esteja sofrendo muito e para isso ela tem que inferiorizar alguém, colocar alguém para baixo, então tem várias possibilidades. E às vezes pode acontecer até na família mesmo, ver um tio dar um apelido com um sobrinho. Que às vezes parece ser tão engraçado para todo mundo, mas menos para a pessoa que está sentindo aquilo. Qual a diferença entre brincadeira e bullying? A brincadeira, ela acontece quando tá tendo uma troca ali mútua, né? Entre um e outro. Tá brincando com um, a pessoa responde, é a mesma brincadeira ali, né? A partir do momento que isso machuca alguém, já não se torna mais brincadeira, já vem a ser o bullying. Que é a questão que você, às vezes, é involuntário, sim. Você não conhece que você tá machucando aquela pessoa. Por isso que é bom ter um diálogo aberto. Pô, te machucou? Fala pra pessoa, explica que você não gostou. Mas essa divergência entre brincadeira e o bullying. Brincadeira é quando duas pessoas estão achando engraçado. Se tem alguém que não tá achando engraçado, porque já não é brincadeira, já parte pra essa parte do bullying mesmo. Eu vou pegar o exemplo aqui do canal. Às vezes, entre nós aqui, a gente tem a brincadeira entre a gente. Me chamam de gordinho, então eu boto apelido em outro, entre a gente aqui do canal. Mas se vê alguém de fora, que vê a gente brincando e quer entrar nessa brincadeira, tipo alguém me chamando de gordo, eu fico assim, oxi.
Já não gostou. Oxe, me devolve aqui a intimidade que eu nunca te dei, me devolve aqui. Exatamente. De que forma os pais podem ajudar quando suspeitam que seu filho está sofrendo bullying? Bom, quando a criança está sofrendo bullying, o principal que deve ser feito de primeira, assim, é você acolher aquela criança. Aquela criança já está sendo julgada e maltratada em outros ambientes. Então, o pai não pode ser uma outra pessoa a tornar isso ainda pior, né? Ele tem que acolher, né? A questão que eu sempre falo, comento sobre a questão de rede de apoio. Sobre nós temos rede de apoio para outras pessoas também. Sempre que possível, eu comento sobre isso em qualquer oportunidade que eu tenho. Porque esse é o primeiro, é acolher aquela criança, é escutar o que ela tem a dizer, porque às vezes, por ser uma criança, a gente não dá valor porque está falando, a gente acha que é coisa de criança. Mas nem sempre, tem coisa muito séria que uma criança fala e a gente precisa estar de ouvidos realmente atentos para perceber, né, que aquilo ali é um problema, que aquilo ali pode acarretar futuramente outros problemas. Então, o primeiro fato é acolher aquela criança, ouvi-la e depois tomar as providências necessárias, dependendo do ambiente que aquilo esteja acontecendo, investigar aonde está acontecendo. É na escola, é no desbravador, é no aventureiro, é algum ambiente dentro da igreja, onde está rolando isso. Então, esses são os primeiros passos. Só acrescentando aqui, isso vale mais, eu vejo assim, para os pais, né, a vez de agir de maneira racional quando sai, meu filho está sofrendo bullying na escola, vou na escola resolver. Às vezes o pai ou mãe, às vezes, tem uma atitude violenta que acaba piorando ainda mais. Teve uma situação que foi recente, parece que quando a gente vai falar sobre um assunto, parece que acontece muita coisa, tem um monte de vídeo pra colocar nesse vídeo aqui. De um pai que ele viu que o filho chegou machucado em casa, que foi na perna que o menino me machucou na escola. Aí ele foi na escola com esse filho, não encontrou o menino que supostamente bateu no filho dele, voltou pelo caminho, encontrou o menino com a irmã no caminho de carro e jogou o carro em cima do menino. Meu Deus. Aí ele ainda deu um desdroba de não, mas eu saí, não foi intencional, só queria dar um susto nele. Gente, né? Só queria dar um susto nele, aí levou o menino para a escola, foi preso em flagrante, obviamente, porque ele atropelou uma criança. Ele tentou dizer, não, mas eu saí para socorrer, mas por sorte tinha a câmera de segurança com áudio, que pegou ele saindo já xingando o menino quando saiu do carro. Esculhambando o menino, e para na hora de descobrir que quem sofreu bullying foi o menino que foi atropelado. Meu Deus do céu. Tá vendo como as pessoas usufruem tanto de um tal de telefone sem fio, que é tu fala uma coisa, a outra pessoa entende outra e causa... Caiu o filho que supostamente tinha sido agredido na primeira vez, disse que ele caiu sozinho na escada. Caiu sozinho na escada, mas ele falou pro pai, para dizer que não cair sozinho. Não, me bateram na escola. Aí ele foi querer resolver, tá agora usando tornozeleira. A confusão toda que poderia ser resolvido de maneira racional. Isso tem várias, se eu for contar a história aqui, tem várias. Então, é assim que os pais têm que ter também um momento racional para tentar resolver no diálogo, até para não prejudicar a imagem do próprio filho na escola. Né? Aí o menino já sofria bullying. Eu vou falar na sinceridade, o menino já sofria bullying. Às vezes por um, ou por dois, ou três. Aí ele conta para a mãe, ou pai. Aí os pais, em vez de tentar resolver de maneira amigável, vão para brigar. Aí, em vez de ele sofrer bullying do que só dele, ele vai sofrer agora só dele e porque ele tem os pais. O filho da barraqueira chegando ali, aí começa. Verdade. Então, a gente sabe como é que não é só escola pública, não. Você vai em qualquer escola. Eu digo escola pública, eu já estudei escola pública e lá o negócio era loucura. Antigamente era loucura, de hoje, então... E quando a criança ou adolescente é quem está praticando bullying, como agir nesse caso? Geralmente as pessoas querem recriminar muito as crianças, né, que estão causando bullying. De fato, isso não é legal, isso é horrível, ainda mais se você for um pai de quem está sofrendo bullying. A revolta sempre pode vir a acontecer. Mas, se a gente parar para pensar, talvez essa criança ela não saiba nem o que ela esteja fazendo. Ou então, talvez ela esteja reproduzindo algo que ela vê dentro de casa. Crianças, elas elas reproduzem isso, elas absorvem muita coisa, reproduzem muita coisa. A ver com o exemplo que elas recebem em casa, na família, né, com as pessoas ao seu redor. Então, essa criança, ela pode estar gritando socorro de alguma forma, né? Então, é importante que até essa criança, por mais que seja muito difícil, a minha fala até essa criança precisa entender o que ela está fazendo, mas ser ouvida, também receber apoio, porque, como eu te falo, como eu falei ainda há pouco, repito, a criança, ela reproduz muita coisa, às vezes não é nem dela, mas ela aprende isso ensinado dentro de casa. Verdade. Então não é recriminar a criança, é entender o que está acontecendo ali por trás. Todo mundo tem uma história, então não é só aquilo ali que tu está vendo, tem coisas por trás.
Então, acho que esses são os fatos principais aí, as medidas principais a serem tomadas de início. E dentro do clube, eu vejo assim, que se a direção, conselheiros estão vendo, é conversar com o adolescente, trocar ideia, falar, isso aqui não é legal. Dar uma ligada no seu desbravador, sim, converse com ele. Se insistir na teimosia, falou a primeira vez, insistiu na brincadeira, aí você já comunica a direção, tá acontecendo isso na minha unidade. Comunicou para a direção, ainda tá insistindo, aí aquela reunião básica, trio. Você, conselheiro, direção e os pais. Verdade. Tem que ter esse diálogo. E acontece muito, Daniel, muito dentro do clube. E às vezes, às vezes não, se aquela criança ela se silencia, é muito mais difícil de tu descobrir o que está acontecendo. Se a criança está muito calada, né, talvez seja uma criança que não é acostumada a ser assim, é uma criança mais ativa, ela está muito silenciosa, isso daí também é um ponto específico, né? Quanto mais silenciosa a criança fica, mais difícil de tu descobrir o que está rolando, o que está acontecendo. Então, é você chamar a atenção, você entender que dentro do clube nós não somos educadores. A educação, ela vem de casa, posteriormente escola. A gente tem esse processo aí, como todo mundo que já foi criança, a gente tem esse processo aí. As pessoas acreditam, alguns pais até colocam os filhos dentro do clube achando que o clube vai educar. Não é a criança já vem de casa, já com o caráter dela já formado ali em processo. Então, o clube não é lugar para educar. O clube ele vai ser um lugar de suporte, de aconselhamento, de troca, de orientação, de troca com os pais. Ali é uma troca mútua ali. Os pais, os desbravadores, ali o clube em si. Então, a gente tem que entender isso. Então, o clube, sim, precisa chamar os pais para uma conversa, explicar isso está acontecendo, que às vezes os pais não sabem, nem passam pela cabeça deles que o filho está fazendo tal ação. Então, realmente é entender que o desbravador, o aventureiro, não é lugar para educar, né? As crianças já vêm ali de casa, já com esse conteúdo, com essa bagagem. Mas é um lugar também que pode ser usado aí para a evolução deles. E outra, se chega ao ponto da criança, o desbravador tá subindo bullying no clube, tá calado, ninguém tá sabendo, ninguém percebeu, e chegou ao ponto da criança nem mais querer ir pro clube, o negócio tá muito errado. Sim, e tá ficando... Quer dizer que a situação tá ficando cada vez pior. Já fugiu do controle, já. Exatamente. Quando a criança chegou ao ponto de nem mais querer ir, perdeu o controle já. Ela tá com muito medo, né? Enfim. O bullying pode afetar a relação da criança com a igreja e sua fé? E como isso pode ocorrer? Pode afetar muito, porque a partir do momento que aquela criança ela pode entender que Deus não tá ajudando ela a sair daquela situação, ela pode se revoltar, ela pode se virar realmente contra Deus, a igreja, ainda mais se a criança tudo isso está acontecendo com ela dentro do ambiente cristão, dentro da igreja. Isso daí ainda é mais agravante. E aí a criança ela não tem um leque de pensamento como uma pessoa adulta, né? É uma pessoa que ainda está em desenvolvimento. Então a criança ela é muito lógica, né? Muito lógico no sentido, poxa, isso está acontecendo, a mãe e o pai pedem para orar, não dá certo, as coisas continuam acontecendo, o bullying continua acontecendo, a agressão continua acontecendo. A criança se revolta contra Deus, não quer ir para a igreja, não quer saber das coisas de Deus, porque o Deus que elas pediram não ajudou elas, não solucionou o problema, entendeu? Então isso pode ser sim, né, algo que influencia ali a vida, a fé, influencia a vida cristã, né, daquela criança para com Deus. Como incentivar um ambiente de respeito e inclusão nos clubes e na igreja? Certo. A gente já teve um encontro que a gente falou um pouco sobre essa questão, né, de um ambiente saudável, e aqui não vai ser diferente as minhas falas. A gente precisa criar um ambiente de verdade acolhedor e abraçar aquela criança, né, aquele adolescente, aquela pessoa em fase de crescimento. E aí a gente tem algumas atitudes. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algumas dinâmicas em grupo, algumas dinâmicas que falem sobre a questão de respeito, sobre essa troca entre desbravadores, respeitar um ao outro, questão de amizade, do bullying pode ser inserido, atividades que falem sobre o bullying. A gente está fazendo isso agora no clube, fazendo essa parte mais emocional, de conversa com os meninos, e aos pouquinhos
a gente já vai vendo eles se motivando, eles entendendo sobre o assunto, isso é muito bacana. Quanto mais tu insiste naquilo dentro do desbravador, mais tu vai ver resultados acontecerem, né? Então, fazer isso dentro do clube, e até, por exemplo, a liderança ser pessoas de audição fácil, digamos assim, pessoas que escutem com amor, escutem com carinho, não é por obrigação. O menino tá falando aqui as coisas que tá acontecendo, falando as coisas e tu tá se lixando, não é assim. É saber que aquela criança, ela pode passar um inferno dentro da casa dela, passar uma tribulação horrível, e chega no desbravador, ela precisa desabafar, ela precisa conversar com alguém, então tu ter também essa audição ativa, né, acolhedora também para essa criança. A gente precisa formar esse clube como uma troca realmente de amizade, de amor, de carinho com esses meninos, né? Não é um lugar também pra gente apenas fazer atividade, apresentar classes, atividades do caderno resolvidas. Não é só para isso. Isso é muito bom, mas não é só isso. Tem uma gama de responsabilidade muito maior o Clube Desbravador. E nessa responsabilidade tem essa questão do acolhimento, né? Do abraçar essa criança que talvez esteja sofrendo de algo que a gente nem imagina, né? E assim, os clubes não têm a desculpa de não dá pra gente fazer. É requisito de cartão. Que eu fui saber isso, não foi desde quando eu era desbravadora em si, mas eu fui saber já depois de mais velha, né, na direção, que eu fui saber que era requisito essas partes. Requisito, eu não me recordo qual cartão, mas é requisito de cartão, um requisito de opções. Então tá lá o assunto do bullying. No Pai dos Burros tem uma sessão só falando sobre a questão do bullying. Vocês da direção do clube não tem desculpa. Tem que falar sobre o assunto. Como lidar com a pressão de um grupo que incentiva atitudes de exclusão? Quando a gente fala da pressão, a gente fala que aquela pessoa, aquela criança, estão levando ela, estão fazendo o possível para que ela tenha certas ações, para que ela vá naquela maré, vai naquela mesma onda de todo mundo, né? A gente fala de pressão, a gente fala disso. Primeiro ponto, ensina o teu filho a dizer não. Ou então, eu falo, ensina o teu filho, porque isso é principalmente papais, é dentro de casa. Mas dentro do desbravador, ensina o teu desbravador também a dizer não, ele ter posicionamento. Por quê? Porque a pressão não é quer dizer que aquela criança é fraca, não é isso. Mas chega a um nível que aquela pressão tá tão forte de tu fazer determinadas atitudes. Por exemplo, tá todo mundo brincando ali, fazendo bullying com alguém. Aquele menino vai, pra ele não sair daquele mundinho, daquela rodinha, ele vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa, pra que ele se sinta aceito. Então, é ensinar essas crianças, esses adolescentes, que eles precisam ter determinação, eles precisam ter também independência para saber escolher, né? Para saber ter as suas ações, escolher as atitudes que ele quer tomar, que ele não quer tomar. Então, é ensinar aquela criança a dizer não, é o principal. Ensina o teu filho, para pais que estão assistindo, ensina o filho de vocês a dizer não, o que não pode, o que pode, porque isso é muito importante, né? As crianças vão na onda, né? Como eu falei ainda há pouco, seguem o exemplo. Então, elas vão muito na onda de outras pessoas. Então, saber, aquela criança precisa dizer não a coisas que não a convém, né? Então, é um ponto a falar sobre a pressão, né, de grupo. E, para finalizar, que mensagem você deixaria para os líderes, pais e crianças sobre a importância de combater o bullying? Ok, todos nós, dentro da igreja, por exemplo, somos responsáveis por criar aquele ambiente acolhedor, para criar aquele ambiente, para contribuir naquele ambiente. Então não é A, não é B, não é C que é responsável, é você. Você é responsável para que isso aconteça. Então, eu recomendaria, né, nós como cristãos, nós como sedentos da palavra de Deus e estudantes também da palavra de Deus, né, a gente precisa ser espelho também para outras pessoas, se espelhar em Jesus e ser espelho também para outras pessoas. Então, o meu conselho, né, conselho como alguém que não sabe mais do que você, mas que entende sobre essas questões emocionais, já que estuda sobre isso, é que você precisa tornar o ambiente da igreja, o ambiente do desbravador, o ambiente do aventureiro, um ambiente mais acolhedor, para que aquela criança se sinta amada, acolhida. O mundo já é cruel demais. Então, se dentro da igreja a gente não pode oferecer isso, fornecer isso, é porque a gente está fazendo as coisas erradas. Então, a minha palavra final quanto a isso faça com que aquela criança seja acolhida,
mas também não esqueça de ter um olhar atento para as crianças que estão fazendo algo que não condiz com a palavra de Deus, as crianças que estão, talvez, em palavras mais grosseiras, né? As crianças que estão xingando, as crianças que estão falando palavrão com outro coleguinha, botando apelidos. Isso não é legal. O bullying, ele não é uma brincadeira, ele pode ser confundido com brincadeira, mas não é. O bullying é algo real, é algo profundo, é algo que muitas crianças sofrem dentro da igreja, fora da igreja, em outros ambientes. Então, vamos transformar nosso mundo cristão, nosso mundo não cristão também, em um lugar melhor, em um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, respeitoso, para que a gente possa crescer e também contribuir, né, para a obra de Deus. Não podemos apenas fechar os olhos para o bullying. Como líderes, pais e membros da igreja, temos o dever de criar um ambiente seguro e amoroso para todos. Respeito e empatia são valores cristãos que devemos praticar diariamente. Se você sofre ou conhece alguém que passa por isso, procure ajuda. Juntos podemos fazer a diferença. O bullying não é brincadeira. Respeito é o caminho. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, beleza? Maranata e até nosso próximo vídeo. Certo. A pena não teve na foto que essa zoada sai, viu? Quando tira de vez em quando, toda hora não é metralhando foto no quarto. Quando a criança ou adolescente que está praticando um bullying, quando a criança ou adolescente, e quando a criança e o adolescente que, oh meu Deus, interpretação de texto aí, Enem,